Graças a Deus. Com temor e tremor, por dentro e por fora. Né? É muito privilégio, é muita gratidão a Deus, Ele poder trazer na minha vida algo para ser repartido com vocês, meus irmãos. Eu espero que em Deus você receba tudo aquilo que Deus, o Pai, quer te entregar nesse tempo aqui. Amém? O tema que me foi confiado é marido de uma só mulher. Os perigos do adultério espiritual com a noiva de Cristo, deixando o nosso casamento para priorizarmos a igreja. É um perigo perigoso, porque o perigo daquilo que Deus nos chamou para fazer, um perigo que está dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, é muito perigoso. Tem que ser apercebido por nós de maneira muito revelada pelo alto. Fica no nosso ponto cego facinho. Porque quando a gente está numa zona proibida, com cartaz proibido, traspasse aqui, proibido entrar nessa área, a gente já sabe que se pisar, nós estamos em território proibido. Mas quando a gente está dentro de uma área que Deus mandou a gente adentrar, mas o coração está fora de lugar, a gente precisa da revelação do alto. E Provérbios 27 e 23 fala: procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Eu amo esse versículo, porque ele traz dois verbos: procure conhecer. A gente tem que conhecer o estado das nossas ovelhas. É um mandamento de Deus para nós pastores. E como é que você conhece sem estar perto? Não tem jeito. E aí não só conheça, mas cuide. Significa que daquilo que a gente vê a necessidade, a gente é resposta e ação de Deus para aquele irmão. Amém, igreja? Nós cremos nisso, não é verdade? Mas a palavra também fala, em Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Significa que esse pastoreio precisa de conhecimento e inteligência que vem do alto, porque a palavra fala que darei-vos pastores segundo o meu coração. Não é na nossa força, não é na nossa vontade, não é no nosso tempo e muito menos no nosso modo. Esse desafio, ele é um grande desafio porque eu saio do limite que Deus me colocou. Desde o Éden, Deus colocou limites. Você pode comer de todas as coisas, daquela ali você não vai comer. O que o homem e a mulher fizeram? Deram ouvidos para aquilo que não era próprio. Passou do seu limite, saiu do seu lugar. Nós estamos falando de um desposicionamento. Quando o homem ele cai nesse, uma mulher conivente, deixa o marido estar trocando sua casa pela igreja, ela disposicionou e ele disposicionou. Quando a gente teve um tsunami na Ásia e as águas passaram do limite que Deus estabeleceu, aconteceu uma tragédia, não aconteceu? A tragédia também acontece nas nossas casas, nas nossas igrejas, quando nós não respeitamos os limites que Deus colocou para nós estar. Como o João disse ontem na palavra dele, a nossa casa deveria ser o primeiro lugar a experimentarmos o que é ser igreja, e se a casa está incoerente, todo o resto estará. Então, há um limite de Deus para nós, e esse limite é que a gente esteja no lugar que Deus nos plantou para estar. Amém, meus irmãos? É desafiador porque é sutil, vem travestido de uma necessidade legítima. Cuidar do rebanho é legítimo. Então, é sutil perceber até que ponto o meu cuidado está sendo além desse limite que Deus estabeleceu para mim. Como que eu vou discernir isso? É desafiador porque é justificado, porque às vezes a gente até fala, muitas vezes pela questão financeira, afinal de contas é a igreja que paga meu sustento. É desafiador porque é uma sedução. Porque o pastor é requisitado, ele tem plateia querendo ouvir, tem convite de todos os lados. Tem uma parte glamourosa na vida do pastor, no sentido de ele ser requisitado para ser o centro. Glamourosa e muito perigosa, porque não é esse lugar que nós devemos ocupar. E como o nosso pastor Paulo Júnior falou também ontem, que o nosso primeiro padrão ministerial é o trato com as pessoas. E as de dentro de casa são as mais desafiadoras. E é por isso mesmo que nelas está a nossa escola com Deus. Aprender a lidar com os de casa para poder lidar com os de fora. É uma linha fina entre o que Deus está revelando e o que a minha carne quer empreender para garantir meu território. Difícil discernir entre ações espirituais e o que o meu desejo é.
Então, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 8:6, para todo propósito, Deus tem o tempo e o modo. Se Deus nos chamou para pastorear e Ele nos chamou para pastorear, Ele também vai ter o tempo e o modo desse pastoreio, desse conhecer e desse cuidado. Nós temos perguntado ao Senhor, diligentemente, Senhor, qual que é o tempo e o modo dessa ação que o Senhor quer que eu estabeleça? Que não vai ser no meu tempo e no seu tempo. E é difícil discernir, mas é por isso que a palavra de Deus também diz em Hebreus 4:12 o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito. Ela revela até o que a gente não sabe que está dentro de nós, meus irmãos. Porque tem intenções ocultas do nosso coração caído, que muitas vezes entram em ação em primeiro lugar do que a ação do Espírito. Então, quem vai ser o nosso fiel nessa hora é a palavra de Deus. Por isso que, louva a Deus pelo tema do terço. A palavra tem que estar no nosso coração dia e noite, o tempo inteiro, porque é ela que vai ser o termômetro de onde está vindo uma motivação de Deus, onde está vindo uma motivação terrena de pastoreio equivocado. Então, ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e a Ele que prestamos contas. Amém? Deus tem toda a estratégia para nos ensinar a pastorear o seu rebanho. Ele não precisa do nosso suor e sacrifício. Ele precisa da nossa obediência. Em nome de Jesus. E para a gente discernir isso em Deus, eu queria trazer a palavra de Deus para nos lembrar como a luz que ilumina o nosso coração, aquilo que Deus estabeleceu em nós como homem e mulher nessa terra, como imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, porque é isso que Deus quer, que a gente entregue para as pessoas, para o nosso rebanho, quem nós somos em Deus, o que nós somos em Deus dentro da nossa casa, para que no nosso interior, sendo forjado por Deus, o exterior seja o reflexo disso, a consequência disso e não a afirmação disso. Se nós usarmos o nosso rebanho para nos afirmar, nós estamos fora de lugar. A nossa afirmação começa em Deus, naquele que nos criou e nos formou para ser quem Ele é. Amém? Homem e mulher foram criados à imagem segundo a semelhança de Deus, e não somente em sua forma, mas em sua relação. Ontem o pastor João falou tanto sobre relação. E é isso que o Senhor está querendo nos dizer nesse encontro. Paulo Júnior começou abrindo o encontro falando do significado de sal da terra. Esse sal que se mistura, que não pode ser de mais nem de menos. E que fala de um povo que anda e que se mistura. Deus colocou o homem num lugar. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Deus colocou o homem num lugar, jardim do Éden. De toda a criação, Deus colocou ele num lugar. O primeiro lugar do homem foi um jardim, chamado Jardim do Éden. O seu primeiro lugar, homem, é na sua casa. Esse é o seu primeiro lugar. Esse é o seu lugar de partida. Esse é o seu lugar de volta. Esse é o seu lugar de formação. Esse é o seu lugar de entrega. Nesse lugar, Deus mandou cultivar e tomar conta dele. Cultivar é um verbo que fala de várias ações, não só uma. Porque dentro de cultivar está interagir com aquela terra, está você cultivar, preparar a terra, remover as ervas daninhas, fertilizar, aguar, plantar, arrancar. Você trabalha. Significa que se Deus te dotou dessas condições de cultivar e guardar um lugar, aonde você for, você vai levar essa capacidade que Deus te deu. E é aí que mora o perigo. Porque a gente vai conseguir empreender tudo aquilo que Deus nos capacitou para empreender. A pergunta é, esse lugar, você está no lugar que Deus te quer, no tempo que Deus te quer e no modo que Deus te quer? Porque isso muda tudo. Não é só fazer a coisa certa, mas é fazer a coisa certa no tempo de Deus, na hora certa, no modo certo. Então, o nosso grande desafio, obrigado, meu amor, o nosso grande perigo é a gente
achar que porque a gente está fazendo aquilo que é bíblico, aquilo que é o que Deus nos ordenou, nós estamos dentro daquilo que Deus designou. Nem sempre. Nem sempre. Nossas virtudes se tornam nossos maiores desafios. Então, que Deus nos ajude a iluminar o nosso entendimento para que a gente perceba quando a gente está fora de lugar. Quando Adão pecou, Deus fez uma pergunta para Adão. Homens, me respondam, qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? A primeira pergunta. Onde você está? De todas as perguntas que Deus podia fazer, a primeira que ele fez foi, onde você está? Onde você está, homem? Onde você está? É esse o lugar da sua origem. É esse o lugar que Deus quer te tratar com você. Aonde você está? Não saia do lugar que eu te coloquei. A pergunta Deus já sabia de todas as coisas, mas Ele queria que Adão reconhecesse onde ele estava. Homens, a sua maior tentação vai ser sair do lugar que Deus te colocou. Sabe por quê? Você vai falar e as pessoas vão te ouvir aonde você for. Porque foi ungido para isso, mas nossa obediência reflete a glória de Cristo, não nosso sacrifício. Amém? Gênesis 2,18 diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei alguém que o ajude e o complete. Por isso que esse perigo do homem estar traindo, fazendo adultério com a igreja de Cristo, não é só ele sozinho. Deus colocou uma ajudadora do lado dele. E essa ajudadora, ela tem uma tarefa, ela tem uma missão, que é corresponder, o ajude e o complete. Mas eu quero trazer uma meditação conosco aqui para a gente refletir o seguinte. Na largada da criação, Deus deixa claro que essa ação não seria sozinho. Quando Deus deu para o homem essa ação de cultivar, de guardar, onde eu te colocar, Deus em seguida fala, mas não é bom que você fique só nessa missão. Quem decidiu isso? Foi Deus. E Deus alone. Deus sozinho. Foi uma conclusão dele. E isso é lindo e maravilhoso. Isso tem que trazer temor e tremor para o nosso coração. Porque nem vocês, homens, nos pediram. E nem nós. Isso tem que trazer uma reverência a Deus em primeiro lugar. Porque foi Ele que nos colocou onde Ele nos colocou. Então, antes de eu ser uma ajudadora para o Marcos, eu tenho uma obediência a Deus. E muitas vezes, quando o Marcos não quer me ouvir, porque eu sou indigesta para ele, muitas vezes, eu vou em direção a ele. Porque eu obedeço a Deus em primeiro lugar. Porque o meu papel na vida dele, ainda que ele não queira, muitas vezes, é de ajudá-lo e completá-lo naquilo que está sendo um ponto cego, naquilo que ele não está percebendo. E é minha responsabilidade em Deus dar conta dessa tarefa. É lógico que para isso eu vou fazer de maneira adequada. Eu não vou fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou buscar a direção do alto, porque para todo propósito tem tempo e modo para saber em qual hora eu vou me adentrar para falar com meu marido, para lembrar ele que eu sou a mulher que Deus fez para ajudar a vida dele. Amém, igreja? Esther foi essa mulher. Ela tinha uma causa para pelejar diante do rei. No entanto, ela disse que não iria, porque ela não saberia se ela sobreviveria. A sentença era de morte. Muitas vezes nós, mulheres, temos assim, a sensação de que nós vamos morrer, porque não vai dar, porque ele não vai te ouvir, porque ele vai te emburrar, porque ele vai te isolar, porque ele vai... Enfim, são N medos que a gente levanta e justificativas para a gente não ir em direção aos nossos maridos, para pleitear causas que são plausíveis, que são necessárias, que são legítimas. E quantas vezes e por quantos anos eu fiquei acovardada desse lugar, me sentindo diminuída até, me sentindo não permitida até entrar. Igualzinho Esther, que só poderia adentrar se o rei permitisse. E às vezes nas nossas relações macho e fêmea, homem e mulher, muitas vezes os maridos nos intimidam. Com um simples olhar. Não fala comigo agora não. Hoje a gente tem esse recurso aqui, né? Você continua aqui. Eu quero dar uma palavra para as minhas irmãs. Um dia o Senhor me lembrou que eu sou filha dele, antes de ser esposa do Marcos. E essa identidade que Ele me deu para eu vivê-la. E tudo que eu sou, eu tenho que entregar para o Marcos e para todas as pessoas que eu convivo. Quem eu sou em Deus. Não o que eles gostariam que eu fosse. Não o que eles esperam de mim que eu seja. Mas aquilo que eu sou em Deus. Ainda que seja indigesto. E como Esther, a gente ora e pergunta a Deus qual a estratégia. Como que eu adentro nessa relação? Como que eu entro para conversar? E aí eu quero deixar uma diquinha muito simples que Deus deu para Esther. Nunca de barriga vazia, minhas irmãs. Deus falou para ela fazer 2 jantares.
Tem 30 dias que você não conversa? A relação está distante, está azeda, está fria, está mal consertada? Então não chega chegando. Chega revelando. Amém? É como nossos 2 pastores ministraram para a gente ontem. A gente não tem que reagir, a gente tem que agir. O que Deus falou para Esther? Qual que foi a unção que Deus revelou para ela? Vai de rainha. Veste a roupa. Ela não estava de rainha. Veste a roupa que vai comunicar sem palavras. Veste a roupa que vai lembrar para o seu marido que você é a mulher dele. Veste a roupa que vai lembrar que você tem direito a se adentrar nesse lugar. Veste a roupa que te dá autoridade para você pedir para ele qualquer coisa. Tanto é que ele fala assim, metade do reino eu te dou. E ela fala, eu quero um outro jantar. Anda a 2ª milha, minha irmã. Você nunca sabe que hora e nem que momento que Deus vai quebrantar o coração de alguém. Semeia a semente, deixa o resto com o Espírito Santo. E aquela mulher adentrou e falou a petição dela, vocês já sabem o fim da história. E eu não desisti, graças a Deus. E um dia eu tive que falar para o Marcos, eu sei que eu sou indigesta para você, mas eu não vou desistir a partir de hoje de ser a mulher que Deus me chamou de ser para ser na sua vida. E com temor e tremor eu oro, todas as vezes que nós temos causas difíceis para conversar. Não converso em qualquer lugar. Não converso com outras pessoas perto. Não converso na hora que ele está cansado. Não converso na hora que ele está com fome. Jamais. Never. Masterchef entrou ontem aqui na pauta. Assiste o Masterchef, faz um ossobuco na polenta, que é maravilhoso, e serve para o seu marido. Amém? Deus disse. A primeira validação da mulher veio de Deus. Deus espera que sejamos quem Ele nos criou para ser. Deus disse, não é bom. Foi Deus que falou. Então, minha irmã, eu e você temos essa validação da parte de Deus. Foi Ele que nos desejou aqui na terra. Ele. Então, nós temos uma relação primeira com o Senhor. Você tem uma relação primeira com o Senhor? Ou seu marido fala e você abaixa a cabeça? Eu não estou dizendo, me entendam, por favor. Vocês, quem me conhece, me conhece. Não estou falando aqui para a gente ser rebelde, afrontiva, não estou falando nada disso. Eu estou falando que para ser fiel a Deus, eu tenho que escutar a Deus em primeiro lugar. Para saber relacionar com meu marido da maneira adequada. Amém? Não é bom. Se não é bom, significa que é muito ruim um homem estar só. Se não é bom, é muito ruim um homem estar só. E quando o homem tenta achar outra parceira, ainda que seja a igreja, é porque ele está se sentindo só. Então, que essa palavra seja uma palavra de reflexão para nós. Porque devagarzinho a gente vai saindo do lugar. É igual a história do sapo na bacia. Colocaram ele na bacia com água quente, o que ele fez? Pulou fora. Aí colocaram ele na bacia de água geladinha. Ele ficou lá, deitado, nadando, foi esquentando. Quando dá fé, ele morreu. O diabo faz assim com a gente. Ele é sem escrúpulos. Mas a palavra de Deus nos livra. Amém, meus irmãos? Se é bom, então, a mulher é a bondade de Deus. Significa que é bom, e nós somos a expressão dessa bondade. Quando a gente entra num lugar, a bondade do Senhor entra junto. Amém, mulheres? Vocês têm essa consciência de que nós somos a bondade de Deus na terra. Quando a gente entra a bondade de Deus, entra perfume de Deus. E sabe o que entra? Olhando para a nossa imagem, que Deus nos deu? Deus nos deu útero, diferente dos homens, e nos deu seios. O útero gera, transforma. Os seios amamentam, alimentam. Amém? Isso está sendo comunicado na nossa vida de uma maneira visível, para que a gente saiba que nós temos essa semelhança com o nosso Deus, que os homens não têm. Se você não entregar o que Deus te deu para entregar, quem que vai entregar? E é por isso que a palavra de Deus fala que a mulher sábia constrói e insensata destrói. Porque há um poder de Deus na nossa vida de construção. Sabe por quê? Porque no nosso útero é como casa. Não é verdade? O útero recebe uma sementinha, ele abriga ela dentro de nós, transforma essa sementinha num bebê de 4 quilos. O nosso útero é casa. O nosso seio é afeto. O combo disso é maravilhoso. Útero, casa com afeto. O que vira? Construção de vida. Então eu quero te falar, mulher de Deus, você no interior da sua casa é como uma videira frutífera.
Se o pastor, o homem, tem que estar na sua casa, sendo o pastor da sua casa, o chefe daquela casa, o que busca Deus e direção para aquela casa, nós temos que ser aquelas que percebem as situações e que transformam aquilo ali em construções de vida. O que não está construído na sua casa que precisa ser construído? Faça essa pergunta para o Senhor. O que precisa construir na sua casa? Porque Deus já te deu as ferramentas de construção. Amém? Farei alguém, não pediu conselho nem palpite. Às vezes nós somos indigestas, por isso que às vezes nós somos deixadas para trás. Deus não pediu conselho para vocês, homens, para nos entregar a vocês. E muitas vezes, sem vocês terem consciência disso de uma forma legítima, vocês nos deixam para trás. Para não terem esse ouvir de Deus na sua nuca. Como que vai ser isso? Mas tem dinheiro para isso? Quanto que vai ser? Quem que vai ajudar? Como que vai ser? A gente é cheio de perguntas. Sabe por que a gente é cheio de perguntas? Porque quem vai construir vida precisa de saber respostas de como andar nesse caminho. A palavra tem uma figura muito linda que fala do caminho do homem e de uma mulher, que é como a águia no céu e a serpente na penha. E como a bússola no meio do mar, para um navio. É o homem trazendo a direção e a mulher trazendo a sensibilidade do caminho. A gente não enxerga longe, mas a gente sente. O peito, ele sente que o neném está com fome. Eu amamentei 3 filhos. E a coisa mais maravilhosa de amamentar foi sentir o leite sendo produzido, saindo, enquanto os meus filhos estavam na hora de acordar para mamar. Essa imagem, ela revela uma semelhança. E eu e você, se nós recuarmos desse lugar de percepção, de sensibilidade e de devolutiva, nós vamos tirar da humanidade uma revelação de Deus que só nós podemos entregar. E nós não vamos ajudar nossos maridos a fazer com que a igreja seja outra, onde ele satisfaz ele todo o libido dele. Então, em nome de Jesus, voltemos para o nosso lugar. Que o ajude e o complete. Deus criou a mulher para corresponder, para interagir, para dar feedback, para construir. Nós não fomos criadas para ficar como mortas do lado do nosso marido. Nem como enfeite. E nem como aquela que lava, passa, cozinha, ou aquela que trabalha fora e ganha de fora o seu sustento. Muito antes de todas essas tarefas, Deus nos fez como filha dele para relacionar de forma adequada. Para corresponder. Para ter uma relação. E não apenas um trabalho em comum acordo, uma parceria e uma casa para administrar e um ministério para tocar. Nós temos uma relação que flui vida do Deus Altíssimo e ela transborda entre nós. E o que transborda na cabeça desce para o corpo. Amém, meus irmãos? Então não há como a nossa igreja, onde nós pastoreamos, perceber a unção de Deus, graça e bondade do Senhor, se isso não estiver harmônico dentro de nós e em nós. Não tem jeito. Isso é percebido. Quando a Eva peca, Deus pergunta o que para Eva, mulheres? Qual que é a pergunta que Deus fez para Eva? O que você fez? Para o homem foi aonde você está. Preste atenção nisso que a palavra coloca de maneira muito peculiar. Para o homem foi aonde você está, porque Deus colocou ele num lugar. E para Eva foi o que você fez? Porque Deus falou para Eva o quê? Você vai fazer. Você vai corresponder de maneira adequada. Eva, o que você fez? Por que você saiu do seu lugar e fez a coisa errada? E entregou o que não era próprio? Por isso que Provérbios fala que a gente constrói ou destrói. Ou a gente chega para contribuir, ou a gente chega para destruir. Então eu quero te falar, minha irmã, não tem lugar neutro para nós mulheres. Não tem. Não fique em cima do muro. Não fique morna, porque Deus vomita. Se posicione. Se seu coração está sem lugar, você não acha que você é essa pessoa, busque de Deus até Ele te revelar. Mas não fica nesse lugar de mornidão. Em nome de Jesus. Quando Deus determinou a relação antes mesmo de criar a mulher. Gênesis está falando dessa relação, da mulher que vai corresponder, antes mesmo de ter criado dela. Deus já definiu o para que essa relação vai existir. Nosso Ministério Sal da Terra, a gente ordena os pastores com reconhecimento de dons, que é extremamente bíblico. A gente não exige um diploma acadêmico de teologia. E eu acho que isso às vezes fica meio confuso entre nós, com os casais. Porque muitas vezes a gente
não se vê incluída nessa missão pastoral, que é a nossa casa, que não é só o marido. É nós, é a nossa casa, porque Deus estabeleceu dessa forma. Então, meus irmãos, nós estamos pecando se nós estamos deixando os nossos maridos irem sozinhos, viverem a igreja. Nós estamos roubando das pessoas a imagem refletida de Deus na terra, que Deus instituiu para que o homem e uma mulher resplandeçam. Às vezes dentro da sua própria casa. Às vezes você está nula dentro da sua própria casa. E você é só uma subserviente ali para servir a casa. E nós servimos, mas com o espírito correto. Porque com o espírito equivocado é só trabalho. Com o espírito correto é vida de Deus sendo repartida. Amém? Muitas mulheres andam distraídas, e eu quero deixar aqui para você ler em casa, Juízes 4. Não vai dar tempo de ler, mas a história de Débora e Jael. 2 mulheres extremamente antenadas, que não estavam nem um pouco distraídas com o movimento que Deus estava fazendo na terra. Numa época que os homens estavam covardes. Israel já estava sendo massacrado há 20 anos pelo rei Jabim. Os homens estavam acovardados, eles estavam encolhidos, desposicionados do seu lugar. No entanto, Deus levanta Débora, esposa de Lapidote. É muito interessante, a palavra fala que ela é esposa de Lapidote. Eu quero te encorajar, mulher, a você se levantar no interior da sua casa para ser essa mulher que ouve Deus, que é antenada com o movimento do que Deus está fazendo. E é tão lindo porque Débora tem iniciativa e ela traz essa iniciativa para o Baraque e fala, vai para a guerra porque Deus vai te dar a vitória. Aí ele fala assim, eu não vou se você não for. Acho tão lindo isso, porque ele viu nela a presença de Deus. Ele não queria ela, ele queria a presença de Deus. Eu quero ser como Débora, que carrego a presença de Deus aonde eu vou. Eu quero ser como Abigail, quando Davi fala para ela, graça e bondade o Senhor manifestou através da sua vida e na minha vida. Eu quero ser aquela mulher na vida do Marcos que em todo o tempo, eu sou percepção, eu sou sensibilidade. O livra ele dos enrascos, dos engodos, das tramas, das coisas que a própria igreja pode trazer de sedução. Eu quero ser aquela que antena e fala, presta atenção nesse lugar, não é por aí o caminho, vamos orar mais sobre isso. Eu quero ser aquela que percebe que nós estamos ficando, às vezes, acomodados e precisamos ter ousados em Deus para obedecer o que o vento soprar. Eu quero ser aquela mulher pronta, que não importa, como Jael, que Jael era outra, que estava ali distante da guerra. E que o rei Jabim tinha paz com a casa de Jael, mas ela era uma mulher, filha do Deus Altíssimo. E o que acontece? Ela vê o Císera, que era o comandante do exército do rei Jabim, que estava massacrando o povo de Israel. Mulher, escuta o que eu vou te falar nesse relato. Ela vai em direção a ele. Ela sai da sua tenda, vai em direção a ele. Ela tem a iniciativa. E fala, entra na minha tenda, meu senhor. Ele pede água e ela entrega? Ela entrega? Leite é o quê? Alimento. Ela entregou alimento físico. Põe ele para dormir, pega a estaca e crava na testa dele. Que mulher decidida, que mulher antenada com o espírito, que mulher cheia de coragem. Só o Deus Altíssimo faz isso de uma mulher. Amém? Então, minha irmã, não fique com medo, não fique acovardada, porque Deus pode te revelar qualquer ação e Deus vai fazer você ganhar o seu inimigo com um copo de leite. Amém? Amém, meu tempo está acabando. Então eu não quero que nós sejamos distraídas, porque toda vez que nós ficamos distraídas, os nossos maridos são presas mais fáceis. Escuta isso que eu estou te falando. Todas as vezes que eu e você, mulheres, estamos distraídas, nossos maridos se tornam presas mais fáceis. Amém? Gênesis 2:22. Então o Senhor diz, Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe ao homem. Sono profundo, acho ótimo. O homem nem participou. É para ele não se gabar. I'm so sorry. É para vocês terem a certeza que porque se vocês tivessem dado um pitaco, às vezes podia estragar o que Deus ia fazer, né?
E às vezes, quando a gente está muito difícil, vocês podiam falar assim, é porque eu entrei e enfiei, tá vendo? Tinha que ter deixado só Deus. Então, para não ter dúvida de que nós somos obra-prima de Deus, Deus pôs um sono profundo na vida de vocês. Tirou uma das costelas, tira algo de dentro do homem. Esse lugar precisa ser preenchido. Se não for preenchido pela esposa, será por outra. Entrega a mulher ao homem. Porque Deus entregou essa mulher ao homem. E o homem vive devolvendo essa mulher. Abraão entregou Sara para Faraó, dizendo que ela era sua irmã, porque ele queria livrar o dele da reta, queria poupar o desafio. Muitos maridos estão abandonando suas esposas porque é mais fácil se poupar dos embates, das longas conversas. Irmãos, não façam isso. Vai para a guerra, irmão. Munidos da unção do Senhor. Conquiste o coração dessa mulher de volta, porque é com ela que Deus te mandou fazer a sua missão. Não é sozinho. Não é carreira solo. Em nome de Jesus. A pedagogia de Deus, né? Deus entrega um quem, meu pastor Paulo Júnior, se eu fizer falar aqui errado, você me corrija. Pode pegar o microfone, porque eu quero aprender isso aqui direitinho. Deus entrega um quem para viver o onde Deus tinha estabelecido e juntos traduzirem os quês. Essa é a pedagogia, tá certo? Essa é aquelas que falam e depois... Então, meus irmãos, somos nós, juntos. A conclusão. Finalmente. Quem que falou finalmente? Finalmente, Gênesis 2, 23, 25. Finalmente, exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Finalmente, o Adão genuíno, ele exclamou e validou essa mulher. Houve uma validação. Ainda que a gente não dependa dessa validação, amém, mulher? É importante que ela exista. Você valida a sua esposa? Eu queria que você pensasse sobre isso. É importante a sua palavra. Porque Deus te dotou, da mesma forma que nós temos seios e útero, Deus dotou vocês, homens, com sementes. Vocês têm sêmen para semear. Porque uma terra é lavrada e cultivada por sementes. Sem semente, a terra fica infrutífera. Você quer a sua esposa frutífera, cheia da bondade do Senhor. Semeie na vida dela a palavra de Deus, porque assim fala em Efésios que nós seremos lavadas pela palavra. Amém, homens? No interior da sua casa, é lá que você começa a ministrar a palavra, é lá que você aprende a pregar, é lá que você aprende a ter coerência, é lá que você aprende a debater as perguntas mais difíceis. Se tornam um só. A única relação que se torna um na criação é macho e fêmea. Depois da Trindade, a Trindade criou macho e fêmea como a expressão única de um Deus trino nessa terra. É muito sério, meus irmãos. É muito glorioso e é muito poderoso. Não vamos sair desse lugar de sermos um que Deus nos estabeleceu. Estavam nus e não sentiam vergonha. Essa palavra é muito forte. E essa palavra é muito forte porque ela é travestida de uma coisa não tão importante muitas vezes. Essa semana eu tive uma lição sobre essa palavra. Por que a palavra deixou aqui no início colocando? Estavam nus e não sentiam vergonha. Será que era só de uma nudez física que eles não sentiam vergonha? É muito mais do que isso. Eles não sentiam vergonha de quem eles eram, de verdade, um para o outro. Eles tinham a condição primária de serem vulneráveis um ao outro. E vulnerabilidade tem que fazer parte da nossa vida, porque vulnerabilidade nos livra da soberba. Vulnerabilidade nos aproxima um do outro. Vulnerabilidade nos entrega a Cristo. Mas vergonha é um alimento da nossa soberba. Eu ter vergonha é não aceitar quem Deus me fez para ser. E é lindo porque Deus nos chama a não ter vergonha um do outro e uns dos outros. E muitas vezes, meus irmãos, eu prefiro estar vestido e distante de onde eu sou mais nu, que é na minha casa.
Porque no meio da multidão eu me escondo. Então, o grande perigo do pastor trair a sua esposa com a igreja de Cristo é porque ele está no meio de uma multidão. E ele, quase ninguém sabe de fato como que ele é. E aí eu escondo de fato quem eu sou. O ativismo nos engana. Porque ele também nos dá a sensação de que eu estou fazendo muita coisa. E operando muita coisa. Mas como nosso pastor João disse ontem, lembrando que Paulo aprendeu, que não é sobre ter foco na missão, mas era ser sensível à relação. Amém, meu pastor? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, o Senhor nos quer nu. Tem um pastor, que eu esqueci o nome agora, o Marcos vai me lembrar, é o Peter Escaseiro, né, amor? O Peter Escaseiro, ele fala que ele fica 20 minutos pelado com a esposa dele todos os dias. Ele, abraçado. Ele faz uma dinâmica pedagógica para trabalhar o visível a partir do invisível. O invisível a partir do visível. Eu não preciso responder, tá? Quantos aqui ficam pelados para o marido e para a esposa? Ou é tudo de luz apagada, blackout total? Total. Irmão, se você não dá conta de ficar pelado um para o outro, tem criança aqui? Que dirá do dentro do coração. E eu quero fazer um apelo para que a gente possa se despir um para o outro. Porque é nesse lugar que a gente vai poder realmente fazer as trocas que Deus quer que a gente troque, para que a gente seja a expressão da bondade de Deus nessa terra. Amém? Adão e Eva não tinham dúvida de quem eles eram. A roupa que Deus os vestiu, a imagem que eles tinham, refletiam a semelhança do seu Criador e, portanto, comunicavam a sua filiação. Tudo que nós precisamos na nossa vida é comunicar quem Deus é, porque a obra é dele, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é nas nossas estratégias, não é na nossa organização, não é no nosso dinamismo de igreja. Sabe o que muitas vezes me salvou? Eu converti com 14 anos, no Sal da Terra, lá na casa do pastor César. Quando ainda era uma tenda, com poucas pessoas, que choravam e clamavam a Deus e conversavam com Deus como se Ele fosse Pai. Presente. E ao longo da minha caminhada, Deus me deu líderes que me mostravam quem eles eram como pessoas, que me acolheram na casa deles como a irmã mais nova. Em todas as minhas crises, que eu já tive, que eu tenho e que eu terei, que eu tenho certeza disso, foi a lembrança de que os meus irmãos são meus irmãos mais velhos. Eu encontro pai e mãe na casa dos meus pastores. É que me resgatou para esse lugar de família no qual eu pertenço. Então, em nome de Jesus, nós precisamos estar nesse lugar onde a nossa roupa é quem Deus nos criou para ser, não aquilo que a gente gostaria de ser. Amém? E para eu terminar, como é que está meu tempo? Eu gostaria de terminar fazendo um apelo de coerência e posicionamento a todos os homens e mulheres, usando duas frases que escutamos aqui. Eu quero reforçar. O sal, se não tiver ousadia em usar, pode faltar e não temperar. Mas se for distraído, passa e compromete o processo. Homem, se você não souber seu lugar e a dose e a sua entrega tiver desmedida para mais ou para menos, vai comprometer. Mulher, se você não estiver nesse lugar que Deus estabeleceu e você passar ou diminuir, vai comprometer. E repetindo o que o pastor João disse, Paulo no início do seu ministério estava muito focado em sua missão e pouco sensível em suas relações. Deus nos ajude a caminhar o nosso ministério vivendo as nossas relações, porque foi elas que o Senhor estabeleceu primeiro. Não foi a nossa missão como tarefa, mas foi quem nós somos diante do Senhor. E o que livra as pessoas do engano e que faz elas aproximarem do Senhor é olhar para nós e ver Cristo. E ver a relação de um pai que elas precisam ter. Não é da nossa eficiência, não é da nossa eficácia, não é da nossa entrega de resultados, não é do nosso trabalho bem sucedido. Deus é quem nós somos no Senhor. Deus não permita que a gente avance com o coração firmado no lugar errado. E eu quero fazer um clamor para todas as minhas irmãs mulheres, para que nós sejamos mulheres que se engajam na relação, que nós possamos corresponder de maneira adequada a nossos maridos.
sempre sendo fiel àquilo que o Senhor nos revelar. Com doçura, gentileza, amabilidade, mas firmes, coerentes na verdade da Tua palavra. E que os nossos maridos, Senhor, nós queremos abençoar a vida deles, que eles sejam esses homens posicionados no lugar que o Senhor chamou eles para posicionarem, sem deixar ser seduzidos pelaquilo que a igreja como corpo pode oferecer, porque a igreja tem um noivo e ele é Cristo. Em nome de Jesus, amém.